Oi, gente, sumi por um tempo, mas vim gravar vídeo de aula de filosofia. Tá meio em cima da hora pra eu postar, pra eu gravar, no caso que eu vou gravar e logo postar, né? Tá meio em cima da hora, mas ainda dá tempo, gente. Prova é amanhã, mas dá tempo de eu explicar. Eu já até mandei no grupo da turma, o resumo que eu fiz de filosofia, então se alguém quiser, só me pedir. Vou explicar a matéria, acho que eu não vou nem usar muito o quadro, não, que filosofia é fala. Mas então, vou tentar explicar, resumir também, que a prova é amanhã, a matéria. Então, eu tive que parar aí rapidinho. Mas tá, essa prova de filosofia fala muito sobre conhecimento. E a professora que a gente tem esse ano, que é a Juliana Queiroga, eu já tinha conversado com ela, e ela falou que nas provas dela, ela cobra as coisas um pouco diferente. Fátima cobrava muita teoria, cobrava muito você saber o conteúdo. Juliana não. Juliana me disse que na prova ela iria cobrar muito a sua opinião. Então ela ia pedir na prova para você concordar, discordar, argumentar sobre o assunto, o que eu acho muito mais fácil. Só que para você falar sobre o assunto, você tem que estar entendendo. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou dar uma explicada no assunto e também eu vou explicar um pouco a minha opinião, que é o que eu vou colocar na prova. Ela disse que iria colocar 3 questões objetivas. Então você tem que saber a matéria, porque tem 3 questões objetivas. Mas as outras 2 questões são questões para você ficar realmente filosofando mesmo. Então, a prova fala muito sobre o conhecimento. Explica o que vários filósofos acham do conhecimento, se o animal ou o ser humano é mais livre e é superior um ao outro. Então, vamos lá. O que é o homem que busca o conhecimento? Então, a gente tem alguns conceitos básicos. Todo homem tem a necessidade de conhecer. E essa necessidade é exclusiva dos homens. Então, todos os seres humanos, todos, sem exceção, têm necessidade de ter conhecimento. Só que só os seres humanos têm isso. Os animais não têm essa racionalidade, que é o que a gente chama. Os animais, eles não têm capacidade de ir lá e conhecer e buscar conhecimento de alguma coisa. Eles trabalham muito pelo instinto deles, que é diferente. Existem muitas formas de explicarmos as coisas e nenhuma delas é mais verdadeira do que as outras. Então, a gente vai ter a ciência, que vai explicar as coisas de um jeito. A gente vai ter a filosofia, que explica diferente. Vai ter as religiões, que explicam a criação de formas diferentes. Então, a gente tem várias formas de explicar o mundo, a sua criação e a socialização. Mas nenhuma dessas é mais verdadeira, mais correta, é melhor do que as outras. Então, a gente tem que respeitar. Se a pessoa acredita na ciência, respeitar. Filosofia, respeita. Religião, respeita. E não é porque a ciência é uma coisa e a religião é outra coisa que essas coisas não podem ser em conjunto. A pessoa pode acreditar na ciência, mas também ter a sua religião. Então, essas coisas não são totalmente opostas. Porque você pode acreditar na ciência, mas também ter a sua religião. E a curiosidade e a busca pelo conhecimento são as marcas definidoras do ser humano. Então, o que define o ser humano é a nossa curiosidade e a nossa busca pelo conhecimento. Como eu falei, todo ser humano quer buscar pelo conhecimento, tem essa curiosidade. Eu queria saber disso, queria saber aquilo. Então, tipo assim, muita gente, você fala, mas eu não gosto de estudar, mas não é isso, tipo assim. Conhecer nem sempre é conhecer e estudar a matéria, mas conhecer mais sobre a sua família, conhecer sobre o seu bairro ali, aquela fofoquinha que você vê do vizinho. Tudo isso é busca pelo conhecimento. Então, quando a gente acha, mas eu não gosto de estudar, eu não gosto de buscar conhecimento. Mas qualquer coisa que você quer saber de novo, às vezes de um cantor que você gosta, de um filme que você gosta, jogador, tudo é você buscar por conhecimento. Porque é você descobrir coisas novas. Gente, vou pegar água, porque quando eu fico falando demais, se eu não tomar água, já é. Mas então, vou mostrar de novo no resumo. Aqui, tipo assim, o que tá de preto é mais os conceitos, mais, tipo assim, mais conceito mesmo. E aqui, os que estão em laranja, são mais as opiniões mesmo. Vocês vão entender. Agora o que tá de laranja.
A busca pelo conhecimento não tem limites e não está pautada pelo critério do útil e do inútil. Conhecemos porque precisamos conhecer e buscamos conhecer porque somos seres racionais. Assim, compreendemos a especificidade do ser humano em relação a todos os outros seres da natureza. O homem pensa, raciocina, sendo essa sua característica exclusiva. Então, o que eu falei no estudo agora, né? Que a gente busca pelo conhecimento e essa busca não tem limite, não tem fim. A gente não precisa, a gente não para de buscar conhecimento. Sempre há coisas novas pra gente descobrir. E não é pautado esse conhecimento pelo útil e inútil. Isso aqui é útil, isso aqui é inútil. Não, você busca conhecimento, ele é livre. Você busca o conhecimento que você quiser, tentar descobrir várias coisas novas. E a gente tem esse conhecimento porque a gente precisa conhecer isso. Nós somos seres racionais, a gente tem cérebro, a gente pensa. A gente precisa, é necessário que o ser humano tenha esse conhecimento. Desde conhecimento da fala, de socializar, desde conhecimentos mais profundos, de grandes estudiosos, grandes filósofos. E a gente tem essa característica que a gente tem que valorizar muito. Porque qualquer outro ser vivo, as plantas, os animais, não tem conhecimento. Ainda os animais têm instintos. Mas as plantas nem isso, as plantas só existem, né? Então, nisso a gente vai ter dois filósofos que vão explicar algumas coisas sobre o conhecimento. Aristóteles, gente, Aristóteles está em tudo quanto é lugar. Eu tava estudando química, aí o professor ficava falando no quadro, Aristóteles. Gente, Aristóteles está em tudo quanto é lugar. Não aguento mais este homem. Mas, tudo bem, seguimos. Aristóteles acredita que a racionalidade faz parte da essência do ser humano. Então, Aristóteles acredita que é algo que está dentro da gente, que é algo já que faz parte de todo ser humano. E Pascal, ele demonstra, ele pensa que nós demonstramos fragilidade diante da natureza. E ele acredita que por a gente ser pensante, a gente é superior à natureza, mas ainda assim a gente demonstra fragilidade em algumas situações. Então, Aristóteles pensa que a racionalidade é a nossa essência e Pascal acha que a gente é superior à natureza por isso, mas ainda assim somos frágeis em algumas situações. Por exemplo, tipo assim, às vezes está tendo um tsunami. A força da natureza é maior que a gente não consegue. A gente mesmo, só o ser humano puro, a gente não consegue sobreviver a um tsunami assim. Só que o que o ser humano tem é a racionalidade. Que aí os animais, eles são os animais, eles usam o que eles têm no corpo deles. Nós, seres humanos, a gente consegue mudar o ambiente e criar coisas novas que vão nos ajudar a fazer o que os animais não fazem ou o que a gente não faz só com o nosso corpo puro. Então é isso. Por exemplo, a águia, ela voa. A águia voa, mas a águia não nada. Então, se a águia nasceu com a determinação de voar, então ela vai voar, mas ela não vai nadar. Agora, gente, nós seres humanos, a gente nasceu determinado para andar. A gente, né, na nossa natureza natural, assim, natureza natural, a gente, do jeito que a gente nasceu para andar. Mas a gente depois conseguiu desenvolver o conhecimento para aprender a nadar. A gente criou aviões que possibilitam a gente a voar. A gente criou bombas de oxigênio que permitem a gente respirar debaixo d'água. Então a gente consegue modificar a natureza e criar muitas coisas que vão nos ajudar a fazer o que a gente, por si só, não conseguiria fazer. Então é isso que Pascal fala. A gente é superior à natureza por conta dessa racionalidade. Só que ainda assim, a gente é frágil. Se for pensar a gente por si só. É bom compreendermos que ao afirmar que o homem é superior e melhor, não significa que os demais seres não tenham valor, mas que pela racionalidade podemos ir além daquilo que a nossa natureza original capacita-nos naturalmente. Então foi o que eu falei. Não é que os outros seres vivos não têm valor, mas a gente tem a racionalidade, então a gente consegue fazer coisas que eles não conseguem. Por isso, Pascal acredita que nós somos superiores.
E é uma teoria que eu acredito muito em Pascal, porque eu acho que sim, se a gente for pegar para analisar um cachorro e um ser humano, nós somos superiores, a gente tem um conhecimento, a gente consegue superar nossas limitações. Porque se o cachorro nasce latindo, ele nunca vai conseguir miar. Agora a gente é diferente. A gente nasce andando, mas a gente consegue nadar, consegue voar. Não? Ó, pera. Desculpa pela água, gente, porque eu não consigo falar e tal. Então, na aula a gente tava discutindo e muitas pessoas falavam, tipo assim, ai, mas a gente também não voa, o nosso corpo não voa. Não, a gente por si só, o nosso corpo não é superior a de outros animais. Só que o que é superior aos outros animais é que a gente tem a mente. Que com o poder da nossa mente, a gente modifica as coisas pra gente conseguir fazer outras coisas. A gente modifica o ambiente para que a gente supere os nossos limites. Então não é que nosso corpo é superior, é que a nossa mente é superior. Porque se for pegar a gente por si só, não, eu não pego aqui, não vou começar a voar, não consigo. Mas eu posso ir ali pegar e andar de avião, que criaram aí, Santos Dumont criou, né? Eu acredito que foi Santos Dumont. Então hoje eu vou estar voando da mesma forma que a águia voa, por conta da racionalidade. Os animais irracionais nascem com características naturais que os capacitam para a vida e sobrevivência. Então, tipo assim, muita gente fala, mas o cachorro, ele nasce só sabendo, tipo assim, o animal, assim, o animal irracional, né? Os animais, cachorro, gato, leão, cavalo marinho, eles vivem bem, assim, eles têm o que eles precisam para viver. Sim, eles, com as vidas que eles têm, né, com as determinações que eles têm, eles vivem assim. O cachorro que late não precisa miar, o cachorro que late não precisa voar. Só que não é por isso que eles têm, sim, mesmo que eles consigam sobreviver assim, mesmo que eles não precisem de ir além, eles não têm liberdade para ir além. Se eles quisessem ir além, eles não conseguem. Então é isso que Pascal traz, que nós conseguimos ir além dos nossos limites. Então, por mais que a gente não precise voar, a gente não precise nadar, a gente consegue. E é isso que eu acredito. Então, peraí. Isso é uma das partes mais importantes do conteúdo que provavelmente Juliana irá cobrar na prova, que é para discutir sobre o assunto. Se você acredita que os animais são mais livres ou menos livres, se os seres humanos são superiores ou não. Porque sim, tem gente que acredita que os animais são superiores, que os animais eles têm mais liberdade que os seres humanos, mas eu não acredito. Eu acredito que nós somos superiores e mais livres, que a gente consegue sair da nossa zona de conforto e criar novas coisas, descobrir novas coisas, o que nos torna superior. O ser humano é, de certa forma, limitado de acordo com os nossos recursos originais. Então, de acordo com a gente, assim, nosso corpo, a gente é limitado sim. Só que a racionalidade permite a gente criar coisas novas. Enquanto os demais animais agem determinados pela natureza, nós, seres humanos, podemos superar nossas limitações e, por meio de mudanças no ambiente, criar algo novo. Ou seja, somos seres criativos. O ser humano é uma síntese entre a natureza e a cultura. E o homem é racional e por isso busca conhecimento de si, do mundo e da sociedade. Então, esse primeiro tópico, né, que são dois tópicos. O primeiro tópico é isso que eu já discuti, falei sobre os animais e os seres humanos, quem é superior, quem é mais livre. E já falei minha opinião, agora é você desenvolver a sua opinião para na hora colocar na prova. Só que não adianta também você falar, é questão de opinião. Você não pode começar a falar de coisas nada com nada. Você tem que falar a sua opinião dentro do assunto. Se você tiver algum repertório, alguma argumentação de qualquer coisa que possa agregar conhecimento, você colocar na sua prova, que Juliana sempre vai estar aberta para ouvir, né? Se ela não estiver, ela tem que estar para ouvir novas opiniões, porque a filosofia é isso, é você escutar várias opiniões, escutar vários pontos de vista e não necessariamente entrar em um consenso, mas cada um tem a sua opinião e assim conhecimentos diversos, teorias diversas, e é isso que é a filosofia. Tanto que a gente tem
vários filósofos que têm pensamentos contraditórios, que a gente vê, estuda, um pensa uma coisa, outro pensa outra, e assim vai. Aí agora, a gente falou muito do conhecimento. Só que o conhecimento ele não é igual. A gente tem vários tipos de conhecimento. São 3 tipos maiores de conhecimento: a razão, a imaginação e o senso comum. Aí dentro da razão tem a filosofia e a ciência, e dentro da imaginação tem o mito e a arte. Então vamos lá. A razão é a busca pelo conhecimento das coisas de forma argumentativa, elaborando uma conclusão. Então a razão é quando você tem argumentos, você tem coisas para provar, é um conhecimento bem que você consiga provar, né? Aí a filosofia. A filosofia é quando você prova as coisas, só que de uma forma mais subjetiva, você busca várias opiniões, vários conhecimentos diferentes, você está sempre muito aberto a coisas que nem sempre são tão diretas, sabe? Já a ciência não, é um conhecimento bem direto. Busca o conhecimento de seres e objetos, por meio de relações de causa e efeito. Então, tipo assim, a ciência, a gente vai ter uma coisa bem direta. Isso é isso e é isso mesmo. A filosofia não. Um filósofo pode pensar que, roxo é roxo. Não, o filósofo pensa que roxo não é roxo, que roxo é laranja. Aí ele vai lá argumentar que roxo é laranja. É umas coisas bem viajantes mesmo, mas que muitos filósofos buscam seu jeito de provar. Então, não é porque um conhecimento da razão que ele tem que ser subjetivo, que ele tem que ser 100% assim, é isso. Não. A filosofia é um conhecimento que viaja, mas sempre com fundamento, sempre com uma base. A imaginação não. A imaginação é uma forma que eles encontram de explicar alguma coisa, né, de dar uma resposta, mas que nem sempre a imaginação você vai provar aqui. Aí tem o mito e a arte. Aí o mito. Suas verdades não podem ser provadas, nem mesmo argumentativamente defendidas. Então, por exemplo, a gente tem um mito, vamos supor, que a gente acredita que tem fantasmas. A gente não pode provar que os fantasmas existem, mas a gente acredita. E é isso, o mito é isso. Você não tem nada para provar, mas você acredita. Já a arte é uma maneira própria de interpretar o mundo por meio da sensibilidade artística daquele que a realiza. Então a arte também é uma forma de conhecimento. Porque na arte você expressa sua opinião, seu sentimento, você expressa o que está dentro de você na arte, tornando a arte também um conhecimento. E agora, o último tipo de conhecimento mistura a razão com a imaginação, que é o senso comum, a aceitação passiva e a crítica de verdades sem se comprometer com a investigação das causas ou de seus fundamentos, sendo adquirido pela cultura ou tradição. Então, o senso comum é tipo assim, meu pai me ensinou que o roxo é o roxo. Então, eu acreditei que o roxo é o roxo. Mas eu nunca fui pesquisar, nunca fui conhecer mais por que o roxo é o roxo. Eu só aceitei. Então, o senso comum é isso. Você escuta uma coisa e você aceita. Você não busca entender tudo aquilo para ver se você realmente concorda, se realmente você acredita nas bases do conhecimento. Isso é o senso comum. O que pode ser, às vezes, ruim. Porque, às vezes, uma cultura, uma tradição acaba tendo um conhecimento, às vezes, meio errado. Porque tem certas situações que há alguns conhecimentos errados, né? Tipo assim, minha avó ensinou pra minha mãe que tem que falar. Faz comida pra mim, faz alguma coisa pra mim comer. De acordo com o português, isso tá errado. Mas, às vezes, a avó passou pra mãe e a mãe nunca pesquisou. Não pode falar pra mim comer, é pra eu comer. Aí a mãe passou pra filha, pra mim comer. Não é isso. O certo é, faz uma comida para eu comer. Só que, às vezes, foi passado assim, o pra mim comer. E aí, isso é o senso comum. Quando você adquire um conhecimento e você não busca informações sobre ele. Então, você só aceita, estando ele certo ou estando ele errado. Só que, é o que eu falei, é um conhecimento que, às vezes, gera isso, de muitos erros, de acabar ficando um conhecimento que não é certo. Mas, às vezes, também acontece de só ter conhecimentos diferentes. Não que um seja certo e outro errado.
mas às vezes pode acontecer sim, de ser algo passado de geração em geração errado. Então, o conhecimento é isso. Tem que saber os tipos de conhecimento que devem cair nas questões objetivas e você ter a sua opinião sobre os conhecimentos, essa questão toda que eu já falei. Mas a prova tá tranquila, gente. É muita coisa que você, mesmo sem estudar da sua cabeça, você já consegue desenvolver uma respostinha bem boa e tem que colocar linhas completas. Quanto mais você escreve, melhor. Um beijo.